Fala pessoal, boa tarde. Eu sou David Barbosa, conhecido como Cabo Barbosa. Sou diretor de Família e Ação Social aqui na Associação dos Profissionais da Segurança. A gente está sempre próximo aí, nossos irmãos de farda, fazendo as ações. Mas hoje nós estamos aqui na sede para gravar essa aula de Direito Constitucional. A gente está se propondo aqui a analisar a evolução constitucional no Brasil. E nós, nas aulas passadas, paramos na Constituição de 34. E hoje vamos iniciar essa aula falando sobre a Constituição de 37, a Constituição do Estado Novo, Constituição que Getúlio Vargas impõe ao povo brasileiro, certo? Mas vamos lá, vamos começar. Constituição de 37, nós tivemos o quê? Como início, a eleição de Vargas. Vargas foi eleito depois da pressão lá do movimento paulista, do movimento popular paulista para que Getúlio Vargas chamasse eleições diretas, já que ele tinha se chegado ao poder através de um movimento armado e não tinha tido eleição. Então, principalmente São Paulo cobrava muito isso e inclusive chegou a fazer até a Revolução Confederalista Paulista. Então, esse movimento social forçou Vargas a chamar uma eleição. E ele foi eleito em 34 para governar até 38. Só que quando Vargas chega no poder, ele vai encontrar um forte antagonismo de pensamento. Se a gente fizer um paralelo com o que está acontecendo agora, sobre polarização, era semelhante. Então, nós tínhamos a direita, representada pela A e B, aqui era o movimento de direita, e a ANL representando o movimento de esquerda, certo? Aqui chama-se Ação Integralista Brasileira, e aqui Aliança Nacional Libertadora. As ideias defendidas aqui pela AIB é o quê? É um Estado, vamos dizer que um Estado forte. O livro do Pedro Lenza fala no Estado autoritário, mas era um Estado forte. Eles defendiam um Estado forte, a presença do Estado. E já a ANL, ela tinha ideias o quê? Ideias de esquerda, ideias comunistas, visava o socialismo, visava o fortalecimento dos sindicatos, certo? E esse pensamento aqui, essas duas correntes, elas vão se intensificar durante todo o governo de Vargas, certo? A data de criação desse movimento aqui, dessa instituição ANL, é 1935. Só que assim, como instituição reconhecida, ela passou pouco tempo, porque ela foi criada em março. Deixa eu ver aqui, ela foi criada em março e em julho do mesmo ano, pouco tempo depois, o governo já havia dissolvido, certo? O governo Vargas reconhece a ilegalidade, coloca essa instituição na ilegalidade, certo? Então, o que acontece? Depois que ele coloca a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, na ilegalidade, Só um minuto. Pronto. Ele considerou a Aliança Nacional Libertadora na legalidade, usando para isso, qual o instituto? A Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional. Então, Vargas aplica a Lei de Segurança Nacional e declara a ilegalidade dessa corrente, que é a corrente de esquerda, dessa corrente de pensamento, dessa instituição. Então, os partidários dessa instituição vão ficar
revoltados com Vargas e vão preparar uma revolução que ficou chamada de intentona comunista, certo? E a intentona comunista, intentona comunista. A intentona comunista, ela vai abranger as cidades Recife, Natal e Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro. O que as pessoas que estavam participando dessa revolução, dessa intentona, reivindicavam? Eles reivindicavam derrubar. Eles queriam a queda do governo Getúlio e a implantação do socialismo. Aqui nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar aqui, participando desse pessoal, muita gente que participou do tenentismo. Então, muita gente que participou lá da coluna Prestes, do tenentismo, né, que trouxe à tona a Constituição de 34, agora esse pessoal, eles não estão satisfeitos com o governo de Getúlio Vargas e passa a combatê-lo, certo? Então, o que foi que aconteceu? Getúlio Vargas consegue abafar esse movimento. E para isso ele vai instalar o estado de sítio, certo? Para combater essa revolução, ele vai instalar o estado de sítio. E Getúlio Vargas, através do estado de sítio, passa a combater de forma implacável o movimento comunista no Brasil. Então nós vamos viver uma forte repressão ao comunismo. Uma forte repressão ao comunismo. E aqui, para combater o comunismo, nós vamos ter um instituto do Estado que foi usado de forma assim, exacerbada, que é o quê? A polícia especial. Polícia especial. Guarda esses nomes, porque pode cair na prova. A polícia especial. Então, para combater o comunismo, depois da decretação do estado de sítio, nós vamos ter uma forte atuação da polícia especial. Certo? Deixa eu apagar aqui. Especial. Polícia especial. Então, durante esse movimento, durante todo esse movimento, principalmente de combate ao comunismo, Getúlio Vargas ele não vai estar só. Então, Getúlio Vargas vai receber apoio, durante esse movimento, do Congresso Nacional. Então, Congresso Nacional... Congresso
nacional, ou seja, deputados e senadores vão estar ao lado do governo e autoriza, né, o estado de guerra. Autoriza o estado de guerra. Isso aqui é o quê? É tudo que Getúlio precisa para continuar as suas ações, né? Buscando a estabilidade do seu governo. Certo? Então, com o estado de guerra instalado, certo? Em 30 de setembro de 37, 30 de setembro de 1937, guarde essa data, 30 de setembro de 37, o que vai acontecer? Os jornais de todo o país vão noticiar a descoberta de um plano comunista para a tomada do poder, certo? Então, saiu em todos os jornais, nas capas de todos os jornais, que os comunistas estavam se articulando para tomar o poder. Quem foi que descobriu esse plano? O Estado-Maior do Exército. E o nome desse plano era o Plano Cohen. Pronto. Era o nome do plano. Plano Cohen. Então pronto. Ameaça comunista, Plano Cohen para a tomada do poder. Foi tudo que Getúlio Vargas precisava para quê? Para dar um golpe. Para dar um golpe e instalar o Estado Novo. Então, Getúlio Vargas instala o Estado Novo com o quê? Estado Novo. Com a suposta fundamentação que era para salvar o país, né, da eminente dominação comunista que estava acontecendo no país. Para estabelecer o Estado Novo, essa ditadura que vai se instalar, Getúlio Vargas vai ter apoio de figuras importantes como Góes Monteiro. Esse aqui era o chefe do Estado-Maior. Chefe do Estado-Maior. Certo? Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior. E Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra. E o que a Eurico Dutra era? Qual era a função dele? Ministro da Guerra. Ministro da Guerra. Certo? Ministro da Guerra. Então, apoiado pelo Congresso Nacional e por essas duas autoridades aqui, Getúlio Vargas vai dar o golpe e instalar o Estado Novo, certo? Ele fecha o Congresso, certo? E instala o Estado Novo, que segundo Vargas era o início de uma nova era. A nova era, pessoal, não era coisa muito boa não, viu? Não era muita coisa muito boa não. Era um Estado altamente autoritário, que caçou direitos políticos, fechou o Congresso,
Certo? Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Pronto. Então, chegando ao poder, o que vai acontecer? Chegando ao poder não, né? Dando o golpe, estabelecendo o novo Estado autoritário. Agora Getúlio Vargas precisa de uma Constituição para fundamentar esses atos. Ele não poderia se segurar apenas em atos materiais, em atos de força. Ele precisa de uma Constituição que desse sustentação a isso. E para isso, a Carta de 37 é elaborada. Só você ver. Para você ver, vocês que estão acompanhando a aula aqui comigo, sempre antes de acontecer a ruptura, né, e surgir uma nova Constituição, o que é que acontece? Tem uma série de movimentos, uma série de acontecimentos, e aí chega ou a promulgação, né, ou a imposição de uma Constituição. E a Constituição elaborada de 37, quem foi que elaborou a Constituição? O autor Francisco Campos. Francisco Campos foi chamado e elaborou a Constituição de 37. Essa Constituição de 37 aqui, elaborada por esse cidadão, ele é o quê? Ela é influenciada pela Constituição da Polônia. Influenciada pela Constituição da Polônia. Por isso, ela foi apelidada de polaca. Aqui são ideias o quê? Ideias fascistas, certo? Ideias de um Estado totalitário, um Estado que domina todos os aspectos da sociedade e que impõe sua vontade. Essa Constituição de 37, ela era para ter sido o quê? Submetida a um plebiscito. Uma consulta popular, certo? Nacional, para saber, para confirmação, para a legitimidade dela. Só que não aconteceu. Como o Estado é autoritário, e o Getúlio Vargas realmente, naquela época, ele dominava todos os aspectos políticos, com o apoio do Congresso Nacional, das autoridades que eu já citei aqui, então esse plebiscito nunca aconteceu. Com o fechamento, pessoal, o fechamento do Congresso Nacional, fechamento das Assembleias Legislativas, que também ocorreu, fechamento das câmaras municipais, que também aconteceu, certo? Nós vamos ver o quê? Que a federação, né, que é a União e os Estados Federados, a autonomia dos Estados praticamente desaparece. Mas como assim? Como é que desaparece? Vai surgir aqui, pessoal, a figura dos interventores. Então, os estados vão ter a nomeação dos interventores por Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas e os interventores então nomeados por Getúlio Vargas vão nomear os prefeitos e os vereadores de cada estado. Então, praticamente, a legitimidade popular, praticamente não, deixa de existir. Existe uma previsão na Constituição, mas que na prática não ocorre. Certo. Aqui, pessoal, nós temos que falar também de como ficou. Já dá para perceber que os direitos fundamentais, durante essa Constituição,
eles foram o quê? Eles sofreram uma degradação, certo? Os direitos fundamentais, eles vão ser altamente abalados, afetados. Por quê? Principalmente por atuação de dois órgãos que eu já falei. A Polícia Especial e o DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão aqui, o Departamento de Imprensa e Propaganda, durante o governo de Getúlio no Estado Novo, ele tem a função de quê? Ele tem a função de regular a imprensa, o cinema, o teatro, certo? Então, pessoal, aqui, ó, o direito fundamental da liberdade de expressão, certo? É atingido diretamente pelo DIP. A liberdade de expressão, os jornais, eles não poderiam recusar, certo? Nenhum anúncio, nada do governo. Nenhuma manifestação. Tinha que passar. Ainda temos resquício, né? Hoje, o presidente da República, atualmente, ainda faz os seus pronunciamentos. Isso daí é resquício desse momento. Os partidos políticos, pessoal. Partidos políticos. Como é que ficou? Partidos políticos. Os partidos políticos, pessoal, também sofreram, porque eles foram dissolvidos, deixou de existir, certo? Então, acabou a liberdade, o pluripartidarismo, acabou a liberdade partidária. Então, pronto, basicamente isso aqui. O que nós temos na Constituição de 37, que se dá para comemorar, é no campo da economia, certo? O campo da economia foi uma área que Getúlio Vargas se preocupou bastante. E ele cuidava praticamente de forma pessoal dessa área. Então a política econômica, ela foi apelidada de populista. Certo? Populista. Por quê? Era uma preocupação de Getúlio. Naquele momento, as classes trabalhistas, os empregados urbanos estavam aumentando bastante no Brasil, e Getúlio tinha uma preocupação especial com esse público. Inclusive, ele era conhecido como o pai dos pobres. Então, essa política populista foi exatamente uma busca de Getúlio, né, para atrair esse apoio popular, certo? Então ela foi chamada de populista. Nós temos também aqui, durante esse período, né, atrelado a esse crescimento econômico, o quê? É a consolidação das leis do trabalho. Foi desse período aqui também. Certo? Nas leis do trabalho. Aqui, pessoal, nós vamos ter certo? A consolidação da lei do trabalho. Aqui a gente vai ter o quê? Estipulação de carga horária. Né?
Nós vamos ter aqui reconhecimento de aviso prévio. Nós vamos ter aqui FGTS, salário mínimo que já vinha da Constituição de 34, mas vai estar aqui também. Então, assim, apesar do Estado, do novo Estado brasileiro de 37 ser altamente ditatorial, né, ele vai ter essas conquistas trabalhistas e as conquistas também, e as conquistas da economia. Mais à frente aqui, a gente vai analisar a nacionalização formal da economia e outras conquistas, como algumas fábricas, né, que passam a produzir insumo no Brasil. Então, isso aqui. Então, basicamente, era isso aqui que a gente tinha que analisar. E agora eu vou mais para umas características elencadas aqui pelo Pedro Lenza. Lembrando que o livro que a gente adota aqui para estar ministrando essas aulas é o livro do Pedro Lenza. E quem quiser complementar, tem ele de forma física aí nas livrarias, principalmente na Saraiva, né? Fazer uma propagandazinha aqui. E também de forma digital, né? Na Amazon a gente encontra ele de forma digital. Inclusive o que eu uso é um PDF digital, certo? Que eles disponibilizam. Então, assim, qual foi a forma de governo? A forma de governo trazido pela Constituição de 37, a forma de governo. Formalmente quando eu digo, pessoal, é a previsão na lei, não é o que se aplica na prática. Na prática, a gente fala materialmente. Às vezes nós temos uma correspondência entre a prática e a lei, mas às vezes nós temos uma previsão na lei, uma previsão formal, previsão na lei, e na prática diferente. Então, formalmente, ele continua sendo o quê? Uma república. Mas na prática, o Estado Novo. Na prática, o Estado Novo, ele se aproxima mais de quê? De um Estado unitário. Por quê? Porque o poder ele é centralizado na figura do presidente da República, com o esvaziamento dos outros poderes. Como vocês acabamos de ver aqui, teve o fechamento de todas as casas legislativas do Brasil. Certo? O poder judiciário ele foi também esvaziado, certo? Então, a forma de governo é uma república, formalmente uma república. Forma de Estado, qual é a forma de Estado trazida? Forma de Estado. A forma de Estado é a federação, certo? Uma federação. É uma federação. Mas como eu disse, né? Mesma coisa que eu fiz em relação à República, é uma federação que, na prática, se igualava, se equiparava mais como um Estado unitário, pela forte concentração de poder. E a República aqui é um governo que é marcado por eleições, um poder temporário, eletividade. Só que assim, Getúlio estava no poder e não estava preocupado com fazer eleições não, certo? Não estava não, que inclusive, quando foi pressionado para ter eleições, queria dar um novo golpe. Então vamos lá. Eu já falei aqui que a autonomia do Estado foi reduzida. O regime federativo, na prática, foi só nominal. Nominal significa somente formal, né, que não corresponde com a prática, por isso o nome nominal. Sim, pessoal, o Distrito Federal,
né? O Distrito Federal, localizado na cidade do Rio de Janeiro, Distrito Federal, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Certo? O Distrito Federal, localizado no Rio de Janeiro, ele continua como sendo a sede do governo federal. Aqui, nós estamos falando aqui de 37, né? Década de 40 aqui, 37, 40, chegando 40, ainda não tinha ocorrido a mudança, né, da sede do Estado brasileiro para Brasília. Isso só vai acontecer em 61. Esse Distrito Federal aqui, pessoal, ele não é um ente federativo, viu? O Distrito Federal aqui, que tinha a sede na cidade do Rio de Janeiro, ele era administrado pela União. Certo? Administração pela União. Então significa que ele não teria autonomia política, nem autonomia administrativa. Ele era administrado pela União. Que união essa que o quê? Ela nomeava o quê? Um prefeito. Certo? Nomeava um prefeito. Então esse prefeito ele não era eleito, era nomeado pela União. E ele poderia ser demitido. Tem essa palavra aqui, ó, que pode cair na prova. Ad nunto. Isso significa o quê? Sem motivo. É igual os cargos comissionados de agora. Sem motivo. Certo? Por mera deliberalidade do presidente. O presidente era o chefe do executivo. Não está gostando do prefeito que está administrando o Distrito Federal, ele poderia nomear. Por quê? Porque o prefeito não tinha mandato. Ele não era eleito. Certo? Não era um ente federativo. Era apenas uma autarquia federal. A natureza jurídica aqui do Distrito Federal é apenas uma autarquia federal. Vamos lá. Sim, pessoal, aqui também, pessoal, não há religião oficial, viu? Não existia religião. Certo? Então continuava. Opa! Pronto. Certo? Então continuava a separação entre Estado e a Igreja. O que foi estabelecido na Constituição de 1891, aqui em 37, ainda continua. E aqui, pessoal, essa Constituição aqui, ela não trouxe, certo? No preâmbulo dela, a previsão de Deus, certo? Ela não trouxe. Então, nós estamos aqui, ó, que existe a separação da igreja e uma separação mais, vamos dizer assim, mais exacerbada, mais radical, certo? Por quê? Porque tem Constituição que faz a previsão, certo? De Deus no preâmbulo. Outras não. Mantém-se uma separação mais radical. Pronto. Vamos lá. Separação de poderes, pessoal. Vamos analisar aqui a separação de poderes, como é que ficou. 35 minutos? E aí? Vou só terminar aqui a separação de poderes. Separação de poderes.
Separação de poderes. Pronto. Na separação de poderes, a gente vai ter a previsão da teoria clássica. Certo? Na Constituição, vai ter a previsão da teoria clássica. De Montesquieu. Ou seja, os três poderes: legislativo, executivo, judiciário. Certo? Só que, como eu falei, é apenas uma previsão formal. Porque, na prática, quem mandava? O executivo. Certo? O legislativo e o judiciário foram esvaziados, como eu já fiz menção outras vezes. O judiciário, ele foi tão esvaziado, que as decisões do judiciário sobre a inconstitucionalidade de lei, dependendo do entendimento do presidente da República, poderia ser o quê? Ser afastado e a lei continuar no ordenamento jurídico. Beleza? Então é isso, pessoal. Então eu vou dar um intervalo aqui. A gente volta já já para analisar, dentro da separação de poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário mais especificamente. Tá bom?